O Orochimaru está muito forte em Boruto, o cara sozinho conseguiu destruir um experimento da árvore divina. Mais do que isso, ele adquiriu novos jutsus e novas habilidades. E aí eu fico me perguntando, será que esse Orochimaru conseguiria vencer o Sasuke da atualidade sem os poderes do Rinnegan? E isso porque lá atrás não deu muito certo quando o Orochimaru tentou enfrentar um usuário do Rinnegan, ele foi simplesmente humilhado só com um olhar. No entanto, a história muda quando a gente compara com o Sasuke com o Mangekyou Eterno. Isso porque lá atrás, quando o próprio Sasuke reviveu o Orochimaru, o Suigetsu advertiu ele que não era boa coisa invocar o Orochimaru novamente. Isso porque a primeira vez que o Sasuke ganhou só foi de fato porque o Orochimaru estava sem os braços, mas mesmo sem os braços ele ainda era muito perigoso. E o Sasuke que estava sendo advertido pelo Suigetsu naquela época era o Sasuke que já tinha o Mangekyou Sharingan Eterno. Então essa comparação agora é totalmente plausível, porque atualmente o Sasuke só tem os poderes do Mangekyou Eterno e o Orochimaru ficou muito mais poderoso. Então bora descobrir quem é que ganha. E meu parceiro, se também quer um vídeo do Naruto enfrentando esse Orochimaru aqui, já deixa muito aí nos comentários falando o que quer, que a gente faz. Vocês pedem e a gente faz. E meu parceiro, se tu é novo no canal, não vai ficar de fora disso, né? Tu não vai perder o Naruto atualmente saindo no tapa com o Orochimaru também com os poderes atuais. Não vai ficar de fora disso, né? Então já se inscreve, ativa o sininho pra não perder nada. Bora começar. E bora começar nossa análise aqui pelo tio da serpente, bora lá. O Orochimaru sempre foi muito poderoso. Desde pequeno ele era considerado um prodígio, sendo que nessa fase adulta ele se destacava e até ganhou fama, na verdade, pelo seu jutsu proibido. E sendo que o mais famoso dele era o Edo Tensei, que era a capacidade de trazer os mortos de volta à vida, utilizando um corpo vivo como receptáculo. Com esse Kinjutsu, ele conseguiu trazer os 4 Hokages de volta à vida e utilizar eles no campo de batalha na quarta grande guerra ninja. Então o Edo Tensei é um jutsu extremamente roubado e muito difícil de se parar. Outro jutsu que o Orochimaru sempre foi muito bom foi o jutsu do elemento vento. Embora não fosse reconhecido, ele sempre fez uso desse tipo de habilidade. Lá na saga clássica, ele já chegou botando pressão usando o estilo vento grande destruição, que era forte o suficiente para conseguir criar um vão enorme na Floresta da Morte. Mais pra frente ele voltou a usar o jutsu do elemento vento, dessa vez no recrutamento do Hidan. Dessa vez ele utilizou o estilo vento grande fenda. E esse jutsu era forte o suficiente para conseguir potencializar um jutsu do elemento fogo e criar ali um tornado muito forte. E em Boruto não é diferente, ele continua utilizando o jutsu do elemento vento, sendo que na luta contra o Victor ele usou um ali e conseguiu cortar o Victor em várias partes. A gente também já viu o Orochimaru usar uma quantia absurda de cobras para atacar seu inimigo lá atrás quando ele lutou contra o Naruto Kyuubi com 4 caudas, que no caso foi a formação das 10.000 cobras. Basicamente, como o nome já diz, ele invoca 10.000 cobras ali, e cada um tem uma cópia da Kusanagi, que por sua vez já é muito destrutivo. Outro jutsu muito comum do Orochimaru é a sombra combatente da serpente, onde basicamente consiste de uma cobra saindo da boca dele e atacando seu adversário. A gente vê ele usando isso várias vezes no decorrer da obra, inclusive lá na luta dele contra o Hiruzen. A gente também já viu ele usando variações dessa técnica, onde de fato ele não ataca as cobras pela boca, e sim as cobras saem da mão dele, do punho dele, e basicamente ele chama essas técnicas de mãos da serpente oculta na sombra. E esse jutsu é como se fosse o Rasengan do Orochimaru, toda luta basicamente ele tem que usar isso aqui. E todos esses ataques aqui que eu falei, obviamente envolvem veneno, afinal de contas são serpentes atacando. Em Boruto ele mostrou um ataque que envolvia uma cobra grande, sendo que ela realmente era só para tirar atenção. O ataque de verdade era uma cobra minúscula que tinha um veneno forte o suficiente para conseguir paralisar o inimigo dele. Então esses ataques, embora pareçam bobinhos, não devem ser subestimados. Como eu já falei, o Orochimaru tem a espada Kusanagi, que é uma espada extremamente afiada. Ela é tão afiada que ela consegue cortar com facilidade o Rei Macaco Ema, que é a invocação especial do Orochimaru. Vale lembrar que Kusanagi consegue ferir ele até mesmo como ele está transformado do estado dele de bastão, que é extremamente forte. Tinha força suficiente para conseguir tirar a Kyuubi de dentro da vila, mas mesmo com todo esse poder ele não consegue sair ileso e trocar golpes com a Kusanagi. O Orochimaru desde sempre foi um ótimo espadachim, inclusive foi ele que ensinou o Sasuke a manobrar a espada, e em Boruto só mostrou que ele está muito mais afiado quando o assunto é lutar com as espadas, pois ele proporcionou uma cena épica e muito linda lutando lá com uma das suas cópias que ele tinha criado. O Orochimaru também sempre foi muito resistente, como foi visto lá na saga clássica, na luta dele contra o Tsunade, ele apanhava, mas continuava vivo. A própria Tsunade ficou surpresa com a quantidade de dano que ele consegue levar e ainda assim continuar consciente. A resistência dele é uma coisa absurda. A gente voltou a ter uma noção disso quando ele lutou na saga Shippuden, dessa vez contra o Naruto Kyuubi. No princípio, como o Naruto já estava com um manto cobrindo o corpo dele, ele levou um porrada na cara extremamente poderoso, que jogou ele para metro de distância. Ele fez um buraco dentro da floresta, e ainda assim ele voltou andando como se nada tivesse acontecido. E nessa mesma luta com o Naruto Kyuubi, ele levou vários ataques diferentes e muito dano, e mesmo assim continuou vivo. Teve momentos onde Naruto literalmente partiu ele ao meio, ele simplesmente se reconectou. Teve momentos onde ele levou porradas imensas, onde ele chegou até mesmo a perder o braço, e ele simplesmente cuspiu um novo de si próprio. E houve momentos onde ele pegou uma Bijudama na cara, onde ele usou o Hashimon triplo para poder se proteger, mas ainda assim pegou parte do dano, mas mesmo assim continuou vivo. Então, desde sempre, o Orochimaru sempre foi muito resistente, em parte se devia também à boa regeneração que ele sempre teve. No entanto, ele levou isso a outro patamar atualmente em Boruto, sendo que ele conseguiu regenerar completamente um braço em questão de segundos, depois do Victor ter atacado ele com o estilo raio. Uma das novas habilidades do Orochimaru é conseguir deixar os braços dele extremamente afiados, lembrando até mesmo espadas. A primeira vez que eu vi a cena, eu até mesmo cheguei a comparar, me lembrou o Cavaleiro de Capricórnio lá dos Cavaleiros do Zodíaco, que tem a Excalibur nos braços.
basicamente o Orochimaru conseguiu desmembrar o Victor com extrema facilidade. Mas o novo jutsu apelativo do Orochimaru é esse aqui, onde ele conseguiu literalmente desintegrar uma pessoa sem nem sequer precisar fazer selos. O anime não se deu o trabalho de explicar que jutsu era esse, nem como de fato ele é feito, mas o que a gente realmente sabe de concreto é que o resultado é muito parecido com o estilo partícula lá dos Tsuchikages, onde eles conseguem usar uma Genki Kentota para conseguir literalmente também acabar com a pessoa. E se o Orochimaru já era apelativo antes, imagine agora com esse novo jutsu em mão que consegue desintegrar as pessoas a praticamente nível molecular. É totalmente roubado esse negócio aqui. Mas enfim, o Orochimaru tem uma porrada de jutsu aqui, poderia falar pra vocês, invocações, cobras gigantes brancas, enfim, tem muita coisa. Então se a gente fosse falar tudo e passar o dia todo, bora ver aqui o que o Sasuke permaneceu agora para de fato dar um veredito. E bem, o Sasuke mesmo perdendo o Rinnegan, permaneceu com todos os poderes do Mangekyou eterno dele, sendo o primeiro deles a Amaterasu, que é a capacidade de queimar um alvo por 7 dias e 7 noites. É um jutsu extremamente roubado. Muita gente estava achando que mesmo com a Amaterasu ele não ia conseguir controlar as chamas, mas essa galera se enganou. Isso porque o Sasuke de fato controlava a forma das chamas fazendo espadas, ou manipulando a forma que ele bem entendesse, utilizando o olho direito, que é o olho que permaneceu. Então ele ainda continua com a Amaterasu e a manipulação de chamas. Outra coisa que permaneceu do Sasuke foi a velocidade. Muita gente achava que agora que ele perdeu o Rinnegan, ele ficaria mais lento, mas não. Ele sempre foi rápido, inclusive utilizando a liberação de raio. Só que isso não dependia do Rinnegan. É um poder que ele ainda tem. Então aquela velocidade absurda a ponto de bater de frente com outros Tsukis, como por exemplo o Kinshiki ou o Sumomoshiki, continua. Ele continua rápido como um flash. Obviamente o Sasuke também permaneceu com todos os jutsus elementais que ele já apresentou até hoje dentro da obra, sendo que nenhum deles utilizado em Boruto dependia do Rinnegan. O jutsu elemento fogo que ele sempre usou vai continuar. O jutsu do elemento raio que ele sempre utilizou também vão continuar, embora não seja tão comum ver mais ele usando, sei lá, Chidori Seibo, Chidori Nagashi, jutsus e variações de Chidori que ele utilizava lá atrás, ele não usa tanto em Boruto, mas são jutsus que ele ainda tem e que dependendo da situação ele pode utilizar. O Chidori também é outro jutsu que ele permaneceu, inclusive lá na saga The Last já era forte o suficiente para conseguir destruir metade do meteoro. Então o poder destrutivo do Sasuke continua basicamente o mesmo, mas quando o assunto é elemento raio, o jutsu mais apelativo que permaneceu é de fato o Kiri, que é a capacidade de direcionar um raio de verdade por seu adversário. A gente também não pode deixar de falar que o Sasuke é um ótimo espadachim, isso porque ele aprendeu justamente com o grande Orochimaru, e também é um ótimo usuário de Shuriken no Jutsu, isso porque ele é o Uchiha, então ele sempre teve facilidade de usar a Fuma Shuriken e outras ferramentas ninjas. Ele ainda pode contar com as invocações dele de cobra e as invocações do Falcão, e também permaneceu com seu Susanoo, inclusive o Susanoo perfeito. Muita gente acha que ele não pode mais usar o Susanoo perfeito, mas simplesmente a obra nunca deu nenhum indício que ele não pudesse usar o Susanoo perfeito só porque perdeu um olho. Na verdade é o contrário, Deus sempre disse que poderia sim utilizar, porque uma galera aí usou Susanoo, estando com defeito no olho até sem olho. Então sim, Sasuke continua com seu Susanoo perfeito. E o Sasuke também tem mais alguns jutsus, mas o principal é isso. Bora ver de fato como seria essa luta caso chegasse a acontecer Orochimaru versus Sasuke na atualidade. Então na questão das espadas eu vejo aqui que teria uma luta bem equilibrada, isso porque o Sasuke mostrou ser sim, muito habilidoso a ponto de, por exemplo, conseguir lutar com outros Otsutsuki, quando ele lutou, por exemplo, lá com Kinshiki. No entanto, o Orochimaru mostrou ser sim muito habilidoso quando o assunto é manejar uma espada. Então, embora eu creio que ele não estivesse realmente na vantagem da luta, eu não consigo ver o Orochimaru sendo ferido realmente no lugar extremamente grave por um ataque do Sasuke. Ele pode até pegar uns cortes superficiais, como por exemplo o Sasuke pegar lá atrás do Killer Bee, mas de fato um ataque mortal seria muito difícil do Sasuke conseguir desferir nele. E mesmo que desferisse, a gente tá falando aqui do Orochimaru, o cara é muito resistente e agora tem uma regeneração melhor do que nunca, então não seria um ataque de espada que iria derrotar ele. Já os jutsus casuais do Orochimaru, como por exemplo a Sombra Combate da Serpente e até suas variações, não faria nenhum efeito no Sasuke, isso porque o Sasuke, como eu já falei, é extremamente rápido, a ponto de conseguir lutar com outros Otsutsuki. Ataques lentos como esse jamais iriam pegar ele de surpresa, inclusive porque ele também tem o Sharingan e também por causa da devida velocidade dele, então pegar ele com esses ataques seria praticamente impossível. Então esses ataques de cobra do Orochimaru seriam inúteis contra o Sasuke. Já pelo lado do Sasuke, os ataques dele com raio também não dariam certo contra o Orochimaru, pode dar certo em muita gente, mas no Orochimaru não, isso porque o Orochimaru é muito resistente e tem umas cartadas na manga. Imagine o seguinte, imagine que o Sasuke consegue perfurar o Orochimaru ou simplesmente cortar ele ao meio, ele simplesmente vai usar o ligamento dele de serpentes e voltar a lutar como se nada tivesse acontecido. Imagine agora que o Sasuke usa a corrente de Chidori dele, usa o Chidori Nagashi para simplesmente dar aquele choque potente no Orochimaru, ele vai simplesmente se regenerar e voltar a lutar como se nada tivesse acontecido. Imagine agora que o Sasuke pegou o Orochimaru de jeito e conseguiu acertar um Chidori bem no peito dele, o Orochimaru vai simplesmente abrir a boca dele e cuspir o Orochimaru novinho em folha como se nada tivesse acontecido. Então esses ataques simples jamais dariam certo no Orochimaru. Jutsu do Elemento Fogo também não fariam nem cócegas no Orochimaru, isso porque Jutsu do Elemento Fogo não dá certo com basicamente ninguém dentro da obra. A única pessoa que conseguiu de fato fazer isso ser útil foi o Kashinkoji lá na luta contra o Jigen, mas ainda assim era um jutsu especial, um jutsu preparado que usava fogo de verdade. Jutsu do Elemento Fogo à base de chakra basicamente não dá certo com ninguém. O Orochimaru não seria o cara que iria cair nisso, né? Então não daria certo também, até pelos motivos que eu já falei aqui atrás com o Jutsu do Elemento Raio. Ah, mas o Sasuke tem uma Amaterasu e controle de chamas, se pegasse no Orochimaru, ela babau, acabava a luta. E
aí que você se engana. Isso porque o próprio Sasuke lá atrás usou um jutsu que era do Orochimaru, que no caso era a troca de pele, para conseguir se salvar do Amaterasu. Então imagine que o Orochimaru faça estar em cheio, o corpo tá só chamas negras. Mas ele só vai precisar trocar de pele com extrema facilidade, assim como o Sasuke fez lá atrás, e voltar a continuar lutando, ou ele pode simplesmente cuspir um novo dele. Então lutar com o Orochimaru com esse tipo de técnica não dá certo, simplesmente é inútil. Os ataques casuais do Orochimaru como serpente não daria certo, então ele poderia tentar usar a 8 ramificações da cobra branca, aquela cobra gigante que ele usou lá atrás. Só que isso daria certo no Sasuke atual? E a resposta, obviamente não. Isso porque essa cobra já foi derrotada lá atrás pelo Susanoo do Itachi, que era imperfeito, era incompleto. Então o Susanoo completo do Sasuke seria mais que suficiente para conseguir lidar com isso aqui. Você pode até dizer que de fato o Itachi selou, e o Sasuke não teria como selar a cobra gigante. Mas com o Susanoo dele, ele consegue utilizar técnicas como por exemplo a flecha Amaterasu. E se essa técnica não dá certo com o Orochimaru em específico, a história é diferente quando o assunto é a cobra gigante, porque isso seria muito efetivo nela. E ela iria pegar fogo por 7 dias e por 7 noites, então a gente também já descarta essa possibilidade aqui. Ah, mas o Orochimaru tem a espada Kusanagi, que ele consegue utilizar contra a telecinese. Daria certo no Sasuke? E a resposta obviamente que não. Com o Sharingan ele consegue desviar e antecipar isso com extrema facilidade. Além disso, ele também consegue adicionar o elemento raio na espada dele. Então combater a Kusanagi do Orochimaru não seria nenhum problema pro Sasuke da atualidade. O Orochimaru também poderia utilizar aquela técnica das 10.000 cobras, usando a espada Kusanagi. Só que isso também seria inútil contra o Sasuke da atualidade. Ele pode usar simplesmente uma espada do Susanoo perfeito e limpar o campo de batalha. Ou ele pode simplesmente usar um Kiri e voltar a limpar o campo de batalha. Ou simplesmente tacar algumas flechas de Amaterasu com o Susanoo dele e também acabar com aquilo ali. Ah, mas agora o Orochimaru tem a técnica nova dele, que consegue desintegrar as pessoas com muita facilidade, muito parecido com a técnica dos Tsuchikages. Então isso iria eliminar o Sasuke da face da terra. E bem, esse jutsu aí até pode ser roubado e apelativo com a maioria das pessoas, tipo 90% da obra, mas com o Sasuke não. Isso devido ao Sharingan. Embora realmente o Orochimaru não tenha feito nenhum selo para executar aquele jutsu, ainda é certo que aquele jutsu é a base de chakra. E para conseguir utilizar ele, para conseguir formar ele, ele precisa infundir o chakra onde ele quer que desapareça. No caso, provavelmente ele infundiu o chakra dele ali na pessoa, na adversária dele, e conseguiu desintegrar ela. No entanto, isso fica extremamente claro para os usuários do Byakugan e do Sharingan, porque eles conseguem ver o chakra com extrema facilidade. Então se ele usasse isso no Sasuke, ia ser a coisa mais simples dele ver e conseguir esquivar. Para olhos normais seria um problema absurdo, mas para usuários de dojutsu que conseguem ver o chakra, isso é coisa de criança. E bora lá, o jutsu do elemento fogo do Sasuke não daria certo, o jutsu do elemento raio também não daria certo no Orochimaru. A liberação de chamas do Amaterasu também seria inútil, até mesmo ataques com a espada não dariam certo. Tais jutsus também não iam finalizar o Orochimaru. Então afinal de contas, teria como o Sasuke ganhar do Orochimaru? E a resposta é sim, tem como o Sasuke ganhar do Orochimaru da atualidade. Isso porque o Orochimaru mostrou novos jutsus, aperfeiçoou outros e de fato ficou muito mais apelativo se comparado com antigamente. Mas uma coisa que não mudou é a fraqueza que ele tem contra Genjutsu. Mesmo com todas essas novas técnicas que ele mostrou aí, ele não mostrou nada, e eu repito, absolutamente nada, que pudesse fortificar aquela fraqueza que ele tinha lá atrás contra Genjutsu. E mesmo sendo muito habilidoso lá atrás, o que fez de fato o Orochimaru perder pro Itachi foi os Genjutsu do Sharingan. E lembrando que o Itachi não usou o Tsukuyomi no Orochimaru. O que ele usou ali foi um Genjutsu básico do Sharingan comum. Ele também não usou Genjutsu fortificado pelo Mangekyou Sharingan. Então o Sasuke da atualidade, que é muito mais experiente em Genjutsu, no decorrer da obra ele sempre foi aperfeiçoando e melhorando o uso de Genjutsu. Com o Mangekyou Sharingan eterno, tem total capacidade de colocar o Orochimaru em um Genjutsu e finalizar a luta aí. Ah, mas você esqueceu de mencionar o Tensei do Orochimaru, e isso iria acabar com o Sasuke da atualidade. E bora lá, as coisas não são tão simples assim. De fato, o Orochimaru até poderia usar o Tensei, no entanto seria muito difícil do Sasuke dar brecha por Orochimaru fazer isso. Isso porque o Sasuke já viu lá na quarta grande guerra ninja o quão poderoso é de fato o Tensei. Ele também já viu o Orochimaru usando o Tensei e também já viu o Itachi desfazendo o Tensei. Então o Sasuke já tem total consciência dos problemas que essa técnica pode dar no campo de batalha. Sendo assim, o mais provável é que desde o início ele já tentasse aplicar um Genjutsu para finalizar o Orochimaru antes mesmo dele usar o Tensei, justamente porque ele já sabe o quão problemático seria ter que lutar com o Tensei. Ah, mas e se o Orochimaru conseguisse utilizar o Tensei antes da luta acabar? Teria alguma coisa que o Sasuke poderia fazer? E bora lá, é importante a gente considerar isso porque provavelmente sim, o Orochimaru tem o Tensei em Boruto e pode sim utilizar ele. Isso porque o Orochimaru já mostrou que mesmo Naruto sendo Hokage, ele não parou de fazer o experimento dele. Ele continuou lá fazendo experiências, até mesmo fazendo clone, e até mesmo o próprio Naruto notou que o Orochimaru estava mais jovem. E você sabe como é que o Orochimaru ficou mais jovem, né? Pegando o corpo de um vivo e tomando conta dele. Então o Orochimaru não parou de fazer o experimento dele proibido. Então se engana quem acha que de fato ele não tem usado Tenseis preparados para uma possível batalha. Mas enfim, de certeza que a gente pode cravar que o Orochimaru usaria na forma do Tensei, que a gente tem quase certeza que ele usaria, seria no caso o terceiro Kazekage, o segundo Hokage, o terceiro Hokage e o primeiro Hokage. Aí você deve estar pensando, ah, mas o Hashirama consegue se livrar do Tensei do Orochimaru, isso ficou muito claro lá atrás. E é verdade, o Hashirama conseguia se livrar do controle do Orochimaru, só que você está esquecendo de um detalhe muito importante aí. Aquilo ali foi o Orochimaru invocando o Tensei já com consciência, já acordado.
acordado, mas não necessariamente ele precisa fazer isso. Ele pode invocar os Tenseis dentro do caixãozinho lá, com eles estando completamente apagados. E uma vez que ele está apagado, o Orochimaru coloca aquele amuleto na cabeça dele, que obriga a pessoa a ter que obedecer ao Orochimaru. Então, mesmo o Hashirama tendo todo aquele poder, ele seria assim controlado por Orochimaru caso ele colocasse o amuleto na cabeça dele. E nesse cenário a gente teria uma batalha entre Hashirama com seu gole gigante de madeira versus Sasuke com seu Zanou perfeito. E logo de cara já vou deixar claro que os outros 3 Kage seriam inúteis nessa batalha aqui. Eles seriam basicamente só formigas que seriam pego na luta entre o Hashirama e o Sasuke. E eu explico obviamente por quê. Começando aqui pelo Tobirama. O Tobirama, a primeira vez que viu o Zanou perfeito Madara, o cara simplesmente ficou em choque. Não tinha nada que ele pudesse fazer. Quem teve que assumir a situação foi o próprio Hashirama. Aí a gente também tem o terceiro Kazekage, que era sim muito poderoso, mas que já havia sido superado pelo Gaara lá de trás. E esse mesmo Gaara ficou completamente impotente ao ver um Zanou perfeito. E vai lembrar que esse Gaara tinha mais 4 Kages ao lado dele, e ainda assim foi incapaz e totalmente impotente contra um Zanou perfeito. Então não faz sentido o terceiro Kazekage, que já havia sido superado pelo Gaara, conseguir fazer alguma coisa contra o Zanou perfeito do Sasuke. Ainda resta também o Hiruzen nessa brincadeira aí, mas convenhamos, mesmo fazendo uso dos 5 elementos, ele não poderia nem sequer arranhar ali do Zanou perfeito. Então ele seria só formigas no campo de batalha, que seriam pego ali entre a luta verdadeira, que seria Hashirama versus Sasuke. E você deve estar achando que essa altura do campeonato o Sasuke já teria rodado, né? Porque seria 4 Kage versus ele. Só que não seria bem assim não. O Sasuke poderia muito bem usar o Zanou perfeito dele para segurar o Hashirama ali por um devido tempo. Enquanto isso, ele também poderia usar um Kiri de fato no campo de batalha, porque ele consegue fazer isso dentro do Susanoo e destruir ali por um momento tanto o Hiruzen quanto o terceiro Kazekage e o Tobirama. Eles ficariam algum tempo ali impossibilitados, se regenerando devido ao Tensei. O Orochimaru provavelmente também seria pego por esse ataque do Kiri, afinal de contas, o ataque é devastador e prega uma grande área do campo de batalha. O único que de fato ficaria ileso seria o Hashirama, porque estaria no alto da cabeça do gole dele, mas o restante seria totalmente imobilizado ali. E é verdade que mesmo que ele não conseguisse de fato finalizar o Orochimaru, deixaria ele sim bem debilitado, e os outros Kages também ficariam fora de combate. O Sasuke poderia aproveitar esse momento para de fato fazer um clone e colocar o Genjutsu no Orochimaru. E mais uma vez, o Orochimaru, uma vez que caiu no Genjutsu, ele pode desfazer o Tensei, assim como o Itachi obrigou o Kabuto a desfazer o Tensei lá atrás. E mesmo nesse cenário mais caótico, a vitória ainda seria assim do Sasuke. O Sasuke seria vitorioso sobre o Orochimaru. Mas fala aí, meu parceiro, você concordou, discordou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você quer que o Naruto também enfrente esse Orochimaru aqui, já deixa aí nos comentários, que se vocês quiserem pedir muito, a gente traz o vídeo. Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho para não perder os vídeos que a gente lançar aqui no futuro. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!